Procurando uma boa história, conto ou relato, já achou o seu canal. Compartilhe com os amigos e já se inscreva no canal Face do Terror. No primeiro capítulo de Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? E no segundo capítulo, Eva é criada. E no terceiro, recebe o seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tinha sido editada ou removida. Lilith já estava lá. O registro mais antigo dessa figura, nas gravuras, nos amuletos de Ashlan Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam que Lilith é mencionada ainda antes, na demonologia suméria, do terceiro milênio antes de Cristo. Na época de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria que foi apagada da história. Primeira mulher rebelde, primeira mulher. Segundo o alfabeto de Ben Sira, um dos textos que compõe a coleção de escritos rabínicos chamado de Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto, antes de Eva. Mas ela negou-se a se deitar sobre ele na hora do sexo, por não se sentir inferior e, em protesto, abandonou o Éden, ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade, fecha aspas, masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, que são religiões patriarcais. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada no versículo de sua criação, no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira, idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada antes. Reforça a teoria a fala de Adão com certas edições da Bíblia. Quando vê Eva, está assim: o osso é dos meus ossos. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis seria histórico. Durante anos, no século 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passaram a adorá-la, cultuando-a como a deusa da fertilidade, por ser adorada por seus captores babilônicos. Os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade, subsequentemente do judeu e católico. Lilith também é citada em Isaías, que faz parte tanto do Torá quanto da Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, seu nome foi sendo suprimido, até virar animal noturno ou coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico mais antigos mantêm Lilith em Isaías 34, num trecho que o profeta descreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia e a terra desolada. Lilith encontrará um lugar repousar, ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher alada e serpentina. Então dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo à única menção a ela dentro da Bíblia. Na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento, nele a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para o latim no século IV, que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis,
a adoção de uma versão da Bíblia, que já tinha dado sumiço em Lilith, permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradução católica. Essas são resumidamente as evidências a favor da existência de Lilith, apontada por diversas fontes, mas existem explicações oficiais para cada uma delas, que listamos a seguir. A primeira é que a intérprete acadêmica dominante sobre o Gênesis diz que a incoerência entre o primeiro e o segundo capítulo seria reflexo da tentativa de juntar os dois mitos de criação em um só livro. Só não são sinais de parte dele. Foi apagado. Também há quem leia o primeiro capítulo como resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Assim informar que Deus fez o homem e a mulher sem especificar. Seus nomes seriam um recurso semelhante a um jornalista que faz quando resume a notícia para o leitor, no primeiro parágrafo, e só depois se aprofundar nos seguintes.